nos dizem as histórias de Job e Jonas sobre o sofrimento e a justiça divina? Este é o 7º episódio da 2ª temporada de As Histórias da Bíblia, o podcast da Rádio Observador, em que deciframos o livro mais impresso e distribuído da história da humanidade, mas não necessariamente o mais lido. Eu sou o João Francisco Gomes, sou jornalista e escrevo sobre religião no Observador. Sou Daniel Nascimento, padre e professor na Universidade Católica Portuguesa. Eu sou o João Basto, padre e colunista do Observador. E esta semana falamos não de uma, mas de duas personagens da Bíblia. Apesar de serem duas histórias diferentes, contadas em dois livros diferentes, elas têm algo em comum. Ambas funcionam como parábolas sobre a justiça de Deus e o sofrimento humano. Falamos de Job, o homem justo que perdeu tudo, que aguentou todas as provações até se revoltar contra Deus, e de Jonas, o profeta que fugiu de uma missão divina, passou 3 dias na barriga de um peixe gigante e que também se revoltou contra Deus quando este não quis exterminar os inimigos de Israel. Vamos tentar perceber como é que estas duas vidas se cruzam. Estas são as histórias da Bíblia. Olá a todos. Como sempre, antes de irmos ao tema do nosso episódio, quero lembrar aos nossos ouvintes que nos podem enviar perguntas, comentários e sugestões para o nosso mail ashistoriasdabiblia@observador.pt. Temos recebido muitas perguntas, muitas sugestões. Obrigado a todos os ouvintes que nos seguem todas as semanas, aos domingos e, ao longo das últimas semanas, também às quintas-feiras. Já sabem que agora encontramos aqui 2 vezes por semana, além deste episódio semanal, que sai sempre aos domingos e passa na Rádio Observador depois do noticiário das 9 da manhã. Fica sempre em podcast. Temos também um episódio extra, todas as semanas, às quintas-feiras, em que em 10 minutos temos tentado responder a uma pergunta enviada pelos nossos ouvintes para o nosso mail, ashistoriasdabiblia@observador.pt, também nos comentários do YouTube e das plataformas de podcast. É um episódio que fica apenas em podcast, não passa na rádio, portanto, se quer garantir que nada lhe escapa e que apanha sempre todos os episódios que vão saindo nas plataformas, é uma questão de clicar em seguir o programa para receber uma notificação sempre que sair um novo episódio. E na próxima quinta-feira vamos tentar responder uma pergunta complicada. O que é que nos conta a Bíblia sobre o diabo? Enfim, de que maneira é que este tema tem sido difícil de lidar para os cristãos? Não sei qual de vocês é que se vai querer voluntariar para responder a esta pergunta. Sermos sacrificados. Bom, os nossos ouvintes vão poder ouvir a resposta na próxima quinta-feira. Esta semana temos em cima da mesa, como eu dizia na abertura, 2 personagens bíblicas para conhecer. O famoso Job e o profeta Jonas, famosíssimo também por ter passado 3 dias na barriga de uma baleia. Quer dizer, toda a gente acha que é uma baleia, mas na Bíblia, na verdade, não se diz que é uma baleia. Já lá vamos. Mas antes de tentarmos perceber o que é que estas 2 figuras têm em comum, se calhar tentamos conhecer cada um deles. João, queres ajudar-nos a perceber um bocadinho quem era Job? Quer dizer, a história dele surge relatada num livro que tem o seu próprio nome, o livro de Job. É o primeiro dos chamados livros sapienciais. É um longo livro, praticamente todo escrito em poesia, e tem-se uma característica interessante, que é parece que não tem tempo nem espaço, parece que não sabemos exatamente onde é que ele se passa ou quando é que aquilo se passa. Não sei, consegues resumir-nos mais ou menos a história desta figura? Portanto, realmente o livro de Jó é o primeiro dos sapienciais. São uma secção de livros da Bíblia que são livros poéticos, muito ligados a um conjunto de sabedoria, que não é um conto histórico, não é propriamente uma epopeia, não são profecias, é um outro tipo de estilo literário. Jó é claramente, há muitos comentadores que falam disto como uma espécie de cume e pináculo da literatura universal, e como tu dizias, Jó parece ser todos os seres humanos ao mesmo tempo, num espaço que é todos os espaços e todo o tempo. Jó é apresentado logo ao início como um homem íntegro, reto, temente a Deus e afastado do mal. É isso que o caracteriza. Não são propriamente características temporais, mesmo, apesar de as características espaciais de Jó, portanto o lugar onde ele vive, mostrar que ele nem está a habitar claramente no centro do poder e no centro das decisões e do establishment da época. Jó parece ser, e isto é muito claro, uma espécie de Noé e de Abraão no sentido da sua retidão. É um homem íntegro, e isto é fundamental, porque é um homem íntegro que se afasta do mal, que tem uma vida feliz, é um ser humano que tem uma vida acumulada de bens, e é isso que permite a que Satã,
o demónio, diga a Deus que Jó só é um homem íntegro unicamente porque é um homem que tem muitos benefícios. Tudo lhe corre bem, basicamente. Tudo lhe corre bem e por isso é um homem íntegro. Porque no dia em que deixar de ser um homem, tudo lhe correr bem, ele vai deixar de ser um homem íntegro e vai amaldiçoar Deus. E Deus permite que isso aconteça. Ou seja, vão acontecer a Jó um conjunto de circunstâncias que lhe vão retirar todos os benefícios, desde os bois aos restantes animais, à sua casa, até aos próprios filhos. Vai ficar com a vida toda despedaçada e se isso não chegasse, o demónio vai de novo até Deus e dizer do género pois, mas isto foi às coisas exteriores. Mas no dia em que ele ficar doente, ele realmente não vai não te vai abençoar, vai-te amaldiçoar, vai deixar de ser íntegro. E é isso que acontece a Jó. Já não lhe bastava o que lhe aconteceu. Ele fica doente, não maldiz a Deus, mas a paciência de Jó também nós temos na expressão portuguesa, Jó é um homem muito paciente, tens de ter a paciência de Jó. Começa a esgotar-se a paciência. A paciência de Jó também tem os seus limites, ou seja, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Aliás, Camões vai pegar na sua poesia em Jó para ele próprio se retratar como uma espécie de Jó recente. E é aí que surgem 3 amigos que tentam explicar a Jó o seu sofrimento, a partir da ideia de que se ele pecou, se ele sofre é porque pecou e, portanto, ele está a ser devidamente castigado, mas Jó recusa isso, ou seja, ele é e sempre foi um homem íntegro e é no falhanço destas 3 explicações que Deus surge e, sem explicar a Jó aquilo que está a acontecer, tenta-lhe dar uma outra perspectiva, numa espécie de viagem pelo universo, pelo cosmos, e no final tudo termina bem com Jó ter quase a vida duplicada, com os seus bens também duplicados. Ou seja, então, mas já vamos ao desfecho da história, mas antes, Daniel, há um aspecto curioso logo no início do texto. O João mencionou esse momento em que o diabo aparece junto de Deus e quase parece fazer ali uma aposta com ele, não é? Diz assim: eu aposto que Jó, se perder tudo o que tem, se perder o gado, se perder a família, se perder a riqueza, deixa de ser assim um homem tão temente a Deus. Isto, de acordo com o texto, acontece assim numa espécie de concílio de deuses, já à falta de melhor expressão. Está ali uma espécie de reunião divina em que o diabo conversa com Deus para fazer esta aposta com ele. Isto, de alguma maneira, são reminiscências ainda de algum tipo de religiosidade antiga, politeísta, que ainda olhava para o céu como habitado por uma série de seres divinos, com um Deus principal à cabeça, não é? Em parte, sim, mas a tua escolha de palavras é interessante, porque falaste de diabo, de demónio, de concílio de deuses, e o texto não nos diz bem isso. O nome utilizado é Satan, que não é exatamente uma questão de um demónio, é mais um acusador, e não é bem um concílio de deuses, mas é uma espécie de corte celestial, que é algo que é um bocadinho diferente do monoteísmo puro que acabará por se impor, mas também não é exatamente um politeísmo, não é? Há um Deus e depois há uma espécie de figuras angélicas, à falta de melhor palavra, que são uma espécie de conselheiros ou figuras secundárias, e isto está presente em certas camadas por todo o Antigo Testamento, não é? Portanto, é uma concepção que sim, que depois vai sendo purificada, mas que ainda encontramos aqui em alguns salmos e noutros textos. E isso nota-se nesta moldura externa do texto, como o João já nos disse. Há aqui, no fundo, há 2 estilos aqui presentes. O livro é sobretudo poesia, neste diálogo e discursos de Job e dos seus amigos, mas há um enquadramento, uma moldura, ou seja, os primeiros capítulos e os últimos, o último, que são em narrativa, que são provavelmente uma espécie de história mais folclórica, devedora também de outras culturas do antigo Próximo Oriente, neste género sapiencial, que será talvez a parte mais antiga, que termina com um happy ending, com um final feliz, e portanto Job passa a prova e é recompensado. E é a parte narrativa, a parte poética, que vai problematizar toda esta questão
de facto, há culpa ou não de Jó. Portanto, há aqui uma certa debate, polémica com um tipo de literatura que temos estado a ver noutros programas, nesta tal história deuteronomista, esta concepção deuteronomista, que está muito clara, por exemplo, em Josué, nos Juízes, em que há um mal feito, Deus castiga, o homem arrepende-se e Deus reconcilia. E este esquema simplista que vai levar a que, enfim, se veja o mal sempre como um castigo de algum pecado feito, que é algo que ainda está presente no Novo Testamento, por exemplo. Jesus também ataca um bocadinho essa questão, né? Este cego de nascença é cego porquê? Porque ele ou alguém da sua família pecou. Portanto, o mal físico visto como um castigo de algum mal, retribuição, de retribuição, não é? não é? Sim. Portanto, isso é muito deuteronomista, de certa forma. Job já já coloca isso em causa. Se até Job, que não fez mal, os amigos vão dizendo, então, mas isto é certamente o castigo de algum mal que tu fizeste, e vamos vendo que a coisa é mais complicada. Não há mal para os malvados e bênção para os bondosos. A vida é muito mais complexa. Só uma pergunta rápida que eu faço em quase todos os episódios para uma resposta sempre muito difícil. Desculpa pôr nesta posição, Daniel, mas o que é que conseguimos saber mais ou menos sobre quando é que este texto foi escrito, qual o tipo de circunstância em que pode ter sido escrito? Porque uma coisa que li muito sobre o livro de Job é que é muito difícil de penetrar aqui nesta dinâmica, não é? O que é que... Sim. De certa forma, acho que dou quase sempre a mesma resposta, não é? É difícil dizer, colocar um autor, será... Há grandes dificuldades, até no campo lexical. Há aqui imensas palavras que no hebraico só aparecem aqui, não se sabe muito bem o que é que querem dizer. Ainda assim, é no período persa que geralmente colocam este texto, pelo uso de certas palavras mais tardias. Portanto, não será dos textos mais antigos, será um texto pós-exílico, ainda que parece-me mais lógico considerar... Parece-me que será essa a opinião maioritária, esta tal moldura externa, esta tal narrativa base de Job ser mais antiga e depois estes textos poéticos serem posteriores, pós-exílicos. João, a maioria do livro de Job, assim, a larga maioria, talvez 90 e tal % do livro, é esta longa conversa entre Job e os três amigos que dizias há pouco, uma conversa poética, ou não sei se é um diálogo ou são uma sequência de monólogos, na verdade, porque cada um vai falando durante... Sim, não há propriamente aqui um diálogo, sim. Mas como dizias há pouco, a discussão é simples. Job está revoltado porque considera que é justo, não percebe porque é que foi punido por Deus, e os amigos dizem, basicamente, alguma coisa has de ter feito para isso estar a acontecer. E há pouco interrompido quando ia justamente para o desfecho da história. Sim. Isto vai acabar com o tal encontro entre Deus e Job. Como é que este dilema se resolve no fim? Se calhar é preciso também precisar que estes três amigos não são três vilões da história. Eles são bons amigos, eles atravessam o deserto para estar com o amigo, e antes de começarem a falar, porque às vezes já há esta ideia também de que estão ali para dar lições de moral, eles antes de começarem a falar estão 7 dias, 7 noites em silêncio com o amigo. A consolá-lo. E eles, na verdade, só estão... o que dizem é aquilo que é a teologia ortodoxa da época, como o Daniel bem explicou, a teologia deuteronomista. Portanto, não são aqui propriamente vilões. E aquilo que eles dizem é que se Deus recompensa os justos e castiga os ímpios, que é algo que ainda hoje nós temos presente no nosso dia-a-dia. Ou seja, se aquela pessoa teve sucesso na vida, ou é porque é muito justa, ou é porque corrompeu alguém. Quem é ímpio, ou é porque teve azar, ou porque pecou muito. Por exemplo, existiu o Covid, era um castigo de Deus. Exato. O mal nunca é um absurdo. E o livro de Jó quer mostrar que o mal também tem uma dimensão de absurdo, e talvez esse seja uma ideia do desfecho, porque Deus mostra a Deus a criação, e mostra por um lado que a criação e o mundo escapa às categorias humanas, mas também ao levá-lo pela viagem da criação, Deus parece que recentra Jó. Jó que vive centrado naquele problema, centrado em si próprio, e desloca-o
de novo para o cosmos mais abrangente. E creio que é este o desfecho, que não é uma resposta. Às vezes nós temos uma resposta muito imediata para quem sofre. E se calhar até é uma aplicação prática da Bíblia ao dia-a-dia. Não é? Uma pessoa sofre, nós temos palavras, tens que aguentar, tens que ter força, Deus só te dá isto porque tu sabe que tu consegues lidar com isto, Deus só dá peso a quem os consegue suportar. E o livro de Jó contraria claramente esta narrativa. Muito bem, nós já voltamos para a segunda parte de As Histórias da Bíblia e vamos conhecer então a história da outra personagem deste episódio, Jonas, e além disso vamos tentar perceber como é que estes dois homens se cruzam, como é que estas duas vidas, ou o que é que estas duas vidas têm em comum. É já a seguir a um curto intervalo. Até já. Segunda parte de As Histórias da Bíblia, com os padres João Basto e Daniel Nascimento. Esta semana falamos de Jó e Jonas, duas personagens diferentes da Bíblia, mas que têm aqui alguns pontos em comum. Na primeira parte conhecemos a história de Job. Agora vamos, Daniel, conhecer um bocadinho melhor a história de Jonas. É uma personagem que surge mais à frente na Bíblia, no livro de Jonas, que faz parte do grupo dos profetas menores. E é basicamente, vamos admiti-lo, conhecido por ser o homem que passou 3 dias dentro de um peixe gigante no mar. Consegues contar-nos a história deste profeta, desta personagem? Sim, então os nossos ouvintes estarão provavelmente a estranhar porque é que escolhemos personagens tão diferentes, porque Jonas aparentemente não tem nada a ver com Job. É muito diferente. Estamos nos livros dos profetas, nestes chamados profetas menores porque são livros mais pequenos. Mesmo dentro deste grupo de texto é muito diferente porque também aqui estamos um bocadinho fora da história, não são propriamente personagens históricos. Jonas é alguém que recebe logo uma missão de ir a Nínive, é enviado por Deus a Nínive para ir anunciar a destruição caso não se convertam. Nínive é para leste. A primeira coisa que Jonas faz o Iraque, é... basicamente, onde seria hoje o Iraque. Sim. Portanto, exatamente, é ir para essa direção do Iraque. O que faz Jonas é apanhar um barco para ir para a Espanha. Ou seja, vai na direção contrária. O texto sublinha-nos esta grande hesitação. Jonas parece que não quer ser um profeta. Jonas é um profeta que quer fugir da sua missão e, portanto, vai para esta Tarsis, que não se sabe exatamente onde que seja, mas é para estes lados, não é? Pode ser ali a Sardenha, pode ser a costa de Espanha, e, portanto, vai na direção completamente oposta. E aqui uma primeira parte em que há todo... O livro também é curto, também é uma grande diferença. Job é um livro longo, este é um livro curto, que se lê rapidamente, lê-se num instante. Mas Jonas tenta fugir, apanha um barco, há uma tempestade, depois descobrem que é por Jonas estar a vir no barco, tentam lançar-lhe fora, é engolido por um peixe gigante, diz o texto bíblico. A tempestade será também aí uma... A tempestade é uma espécie de... Enfim, castigo de Deus. Enfim, acaba por o peixe vomitá-lo, portanto, este peixe gigante, enfim, o texto hebraico diz peixe, a tradução grega depois diz ketos, que é cetáceo, portanto, uma baleia, é como a baleia do Pinóquio, não é? O Carlo Collodi ter-se inspirado aqui na... Ou a história. Moby Dick também. Sim. Mas, então, e acaba por, contra vontade, ir profetizar a Nínive. Nínive esse peixe é visto assim como uma espécie de Deus a contrariar essa fuga, né? Deus pega nele e volta a pô-lo no sítio onde ele tinha. O texto então vai-nos dizendo que Jonas não quer, mas vai ter de cumprir esta sua missão e vai a Nínive, que demora 3 dias a atravessar, portanto, esta hipérbole também do tamanho da cidade. E o que Jonas faz, mais uma vez, faz as coisas um bocadinho ao contrário. Não anda 3 dias, anda só 1 dia e não anuncia a possibilidade de conversão, mas diz só, vocês vão morrer todos. Vão ser todos destruídos. Nem sequer é bom porta-voz dessa sua mensagem. Nem sequer é bom profeta. Que é não diz, arrependam-se, senão serão destruídos. Diz só, serão destruídos. Exatamente. Só que, inverosimilmente, estranhamente,
é eficaz a sua palavra, e aquela gente toda, portanto, vemos aqui também este caráter maravilhoso do relato, toda a gente, desde o rei ao mais humilde servo, aos animais, toda a gente se converte, faz penitência, portanto, era exatamente isso, depois percebemos no texto, que Jonas não queria. Essa gente arrepende-se e Deus, misericordioso, perdoa-lhes e não destrói a cidade. Jonas fica, enfim, passa a expressão, faz birra, faz ali beicinho e senta-se havia sobre um monte, havia a observar aquilo tudo, zangado com Deus, porque Deus afinal não destruiu aquela gente que Jonas detestaria, odiaria, e entretanto cresce ali uma planta. Nas nossas traduções aparece, penso que geralmente um rícino ou outra planta qualquer. A palavra hebraica kikayon não se sabe muito bem o que é também, há de ser uma planta misteriosa, que depois murcha. E Jonas fica muito triste e, no fundo, o livro termina dizendo: então, mas tu estás triste com esta planta que nasce de um dia para o outro e depois morre e é assim tão efêmera, e eu, Deus, não haveria de me compadecer destes meus filhos que não sabem distinguir a direita da esquerda? Portanto, no fundo, o texto destaca a misericórdia de Deus, que está aí sempre como possibilidade, está aí sempre como um caminho válido. Muito bem. João, aqui um aspecto importante deste texto, que parece que voltará a aparecer na Bíblia mais à frente, são estes 3 dias que Jonas passa dentro da barriga da baleia antes de ser vomitado. Isto é uma referência que depois vai ser importante para o Novo Testamento. Sim, no Novo Testamento, em Mateus, a ideia do sinal de Jonas. É verdade que o sinal de Jonas muitas vezes é visto como cá está, Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do cetáceo, da baleia, do grande peixe, e Jesus também está 3 dias e 3 noites enterrado no ventre da terra, no abismo, antes de ressuscitar. Mas o sinal de Jonas também tem outra dimensão, que é, como o Daniel referiu, os ninivitas arrependeram-se. E Jesus prega uma mensagem de conversão e os seus não se arrependem. Portanto, o sinal de Jonas não é só os 3 dias e as 3 noites, é também esta dimensão da pregação, da recusa do estrangeiro, não é? Jonas é alguém fora e de nós que somos os locais não recebemos a mensagem de um local, Jesus neste caso. Agora que já conhecemos estas 2 histórias, mais ou menos por alto, vamos tentar perceber o que é que elas têm em comum. Daniel, quando estávamos a preparar este podcast, falámos de que fazia sentido dedicar um episódio a estes 2 homens em simultâneo, porque ambos funcionavam de certa maneira como uma espécie de parábola sobre a justiça de Deus e o sofrimento humano. O que é que estas 2 histórias partilham, afinal? Bem, ambas mereceriam certamente um episódio ou 2 episódios ou um uma destaque temporada maior, certo, mas sendo tão diferentes, como já vimos, são 2 coisas muito distintas, 2 livros muito distintos, quer no tamanho, quer no género literário, quer na função aqui dos personagens. Ainda assim, ambas as histórias nos mostram este para lá do conhecimento humano, este caráter incognoscível, insuperável de Deus, deste Deus que está para lá do que é a mera justiça humana, quer numa lógica de retribuição, como já falámos acerca de Job, né? Fizeste mal, vais ser um desgraçado, fizeste bem, vais ser um abençoado. Job problematiza isso, e a resposta, no fundo, de Deus é dizer: o que és tu no grande panorama do universo? Onde é que tu estavas quando eu fundei os alicerces da Terra? Onde é que tu estavas quando aconteceu o Big Bang? Poderíamos dizer hoje, não é? O que é que tu sabes, tu, grãozinho de areia que és, num universo quase infinito, não é? O que é que sabes para pôr em causa isto? Que capacidade é que tens tu de decidir do bem e do mal? Não é? Isso até há um episódio no Senhor dos Anéis, na Irmandade do Anel, em que o Gandalf diz, de qualquer forma, de certa forma, isto ao Frodo, não é? Não conseguimos ver, mesmo os mais sábios não conseguem ver todas as pontas, não é? Calhar há aqui um esquema maior que ainda não compreendemos. Do ponto de vista de Jonas, não sendo tão profunda e complexa a questão, parece-me muito bela esta ideia de que também a justiça de Deus é algo que, por um lado, se revela na misericórdia, que revela para com os ninivitas,
e que é algo que é divino e não é humano, né? O Jonas estaria à espera de de um castigo que Deus lhe tinha prometido, de uma retribuição, portanto, mais esta ideia da retribuição. Os ninivitas são malvados, portanto, devem ser castigados, mas vemos aqui que Deus estranhamente valoriza mais este arrependimento dos malvados e permite-lhes abrir uma nova porta, uma nova oportunidade. São duas histórias, na verdade, como se fosse... são dois lados da mesma moeda, não é? Por um lado, nós temos Jó, que é quase o ninivita da história de Jonas, não é? Alguém que sofre e que se poderia dizer, olha, tal, e se sofre porque é pecador. Depois, nem Jonas, nós temos... ao outro lado, são as pessoas que veem alguém sofrer, ou que malvado, ou que não tem uma postura ética, e que podem dizer, isto era arrebentar com eles todos, exterminá-los de cima a baixo, terraplanar esta gente, porque realmente isto não há remédio nenhum. E Deus não terraplana, não quer terraplanar aquela malta. E ambos os casos são temas que são, enfim, para os cristãos importantes na medida em que na própria vida de Jesus são trabalhados, enfim, já referi um bocadinho, né, que Jesus entra em polémica contra aqueles que, enfim, vê apenas o mal moral refletindo-se no mal físico, mas também esta ideia de misericórdia de um Deus que, enfim, que vai se revelar e vai preferir os pecadores e os publicanos e não os fariseus, enfim, que também de alguma forma isso já é anunciado em Jonas. Portanto, são dois livros que de certa forma abrem portas interessantes para leitores do Novo Testamento, mas também são duas histórias que também são parcialmente corrompidas na percepção que a temos no Novo Testamento e até cultural. A paciência de Jó, o que se destaca em Jó não é a paciência, é uma outra coisa. Aí refere-se sobretudo à paciência para aguentar as provações do início, não é? Mas é uma dimensão um bocadinho secundária de toda esta polémica de Teodiceia, porque Jó de facto revolta-se, não é? Aliás, isso até é devedor de alguns escritos apócrifos nos finais enfim, já antes da época do Novo Testamento, e portanto isso depois é mencionado no Novo Testamento, um dos livros do Novo Testamento, com a paciência de Jó, mas não é de todo esse o aspecto fundamental, assim como o aspecto do peixe, esta dimensão do peixe, é também um fait divers, não é destas aventuras rocambolescas de Jonas. Nesta história de Jonas, estavas a tocar um pouco nesse assunto agora. A atitude dele parece revelar de certa maneira um nacionalismo, não é, judaico, que já mencionámos noutros episódios aqui antes. Ele queria mesmo lá que os assírios fossem exterminados. O texto, tal como, por exemplo, quando falámos da questão dos estrangeiros no livro de Ruth, este texto também pretende, de certa maneira, condenar uma atitude nacionalista judaica e dizer toda a gente, no limite, tem lugar na salvação prometida por Deus e não apenas o povo escolhido? Sim. Ruth e Jonas estão do mesmo lado da barricada nesta luta contra o nacionalismo mais exacerbado, que também tem lugar na Bíblia, não é? Acho muito interessante vermos que a Bíblia não é uma espécie de escrito trabalhado ideologicamente para alinhar tudo na mesma direção. Encontramos também esta reconstituição de um povo no pós-exílio com laivos mais nacionalistas, mais até diríamos xenófobos, em que se acentua a identidade do povo e a importância de guerrear contra os inimigos. Então nos livros dos Macabeus, por exemplo, isso é claríssimo. Mas também encontramos estas pérolas, como são o livro de Ruth, que já vimos noutro episódio, como é este livro de Jonas, em que vemos uma outra abertura mais universalista da fé bíblica. A própria inclusão desses livros no cânon judaico também, enfim, procura sublinhar isto. João, um aspecto que também me parece ser comum a estas duas personagens, temos vindo a falar disto, é a questão da revolta contra Deus. Portanto, tanto Jó revolta-se por não perceber de onde é que vem o seu sofrimento. Jonas revolta-se porque acha que Deus não faz o que devia fazer, que era exterminar os assírios.
Mas essa revolta parece sempre servir de mote depois para uma revelação final da grandeza de Deus. Ou seja, em ambos os casos parece haver aqui um dispositivo literário destinado justamente a isto. Ou seja, há uma revolta, uma incompreensão por parte do protagonista, para no fim Deus dizer: ok, mas tu não sabes tudo sobre tudo. Tu não sabes tudo sobre o plano divino, não sabes tudo sobre, enfim, as grandes dinâmicas da vida. Há aqui também um paralelo do ponto de vista até literário. Aqui, claramente, as narrativas ambas têm uma estrutura literária até semelhante, muito embora as complexidades, como já vimos, são diferentes. E se calhar, possivelmente, este livro procura colocar o leitor a refletir em várias camadas. Não é? Nós temos aqui, talvez em primeiro lugar, as personagens que são às vezes uma espécie de procurador do leitor. Aquelas perguntas que nós não conseguimos materializar, que sentimos, mas que às vezes não conseguimos verbalizar. Ou os personagens dizem, verbalizam. Depois há aqui uma demora contínua na resposta. Parece que o leitor é obrigado a habitar este silêncio, esta inquietação, até alguma ansiedade e impaciência por ter uma resposta, não é? O livro de Jó tem 42 capítulos, estamos ali, mas como é que isto vai acontecer? O que é que vai acontecer? Da altura há partes que nem se percebe exatamente. Nem se percebem o que está a acontecer, que eles estão a dizer, que parece, às vezes, não quero usar essa expressão para um livro da Bíblia de palavras colocadas ao calhas, mas quem está a ler custa a ler porque nós não percebemos claramente o que está a acontecer. Parece aqueles livros do Faulkner que a certa altura nós não percebemos quem é que está a falar, o que é que está a acontecer à volta, etc. E depois, no final, Deus responde com uma não-resposta, e talvez a ideia seja: Deus não é um objeto que nós possamos possuir e conhecer e nos relacionar da mesma maneira que nós nos relacionamos aqui em estúdio com estas canecas. Há aqui algo até de kafkiano no livro, não é? A ideia de que nós estamos, como Kafka no processo, à porta da lei, o Joseph Kahn no processo, à porta da lei, e a porta da lei nunca abre. No castelo, o agrimensor chega à zona do castelo, nem o castelo quase vê e nunca consegue ser recebido pelo castelão, pelo proprietário. Há esta dimensão claramente de distância, de abismo, que levará até uma pessoa que já falamos aqui, o Kierkegaard, a estabelecer esta ideia do salto da fé que é preciso dar a partir destas narrativas de resposta e não resposta. Por a história acabar, na verdade, o leitor está o tempo todo à procura de uma resolução e o desfecho nunca chega. É como nos livros do Kafka, ou seja, nós recebemos um convite para ir ao castelo e o castelo não diz nada, parece que nunca nos convidou, ou acordamos de manhã e somos transformados num enorme inseto, ou acordamos e somos alguém nos deve ter caluniado, mas não fizemos mal nenhum. Daniel, ambas estas histórias incluem a dada altura uma espécie de conversa direta entre Deus e o protagonista, ou de encontro, ou enfim, aqui uma dinâmica talvez difícil de compreender em termos contemporâneos, mas em ambos esses contextos Deus acaba por lhes fazer mais ou menos a mesma pergunta. De certa maneira, achas bem estares assim irritado comigo, estares assim irritado contra mim quando não sabes tudo o que se passa aqui? Há aqui também uma intenção moral nestes textos? Sim, claramente, não é? São textos pedagógicos nesse sentido. Não apenas de uma história com uma lição de moral, porque acho que é muito mais profundo do que isso. O livro de Jonas até termina com uma pergunta, e acho que essa é uma chave de leitura interessante para estes textos. É perceber que são textos escritos não para nos transportar para um passado que investigamos e procuramos conhecer, do que é que este povo fez, como é que ele se estabeleceu numa terra, etc., mas para problematizar a condição humana. E, nesse sentido, tem ambos uma grande riqueza e são muito atuais, transportando-nos para um passado que nunca existiu. Enfim, não se trata de relatos históricos ou até ou escritos com um grande sentido de verosimilhança. Mesmo estas terras de onde vem Job são mais ou menos, enfim, não sabemos colocá-las no mapa. Também aqui o próprio Jonas, enfim, aqui como a Síria, que nunca existiu exatamente desta forma. Mas acho que se nos atrevermos a estudar e a perceber estes temas, como o João bem nos explicava, tem muito a ver com a condição humana, com os dilemas que nós temos, com os problemas que nós temos,
com este onde é que está Deus, que é uma pergunta da humanidade de sempre e não apenas no passado. Portanto, acho que são dois bons exemplos no que tem aqui de maravilhoso, até nesta dramatização de um diálogo com Deus, diálogo que diz muito respeito à condição. Eu acho que nós muitas vezes somos acusados, até da parte católica, de termos um Deus infantil. Não é? E os livros de Jó e de Jonas ajudam a tornar Deus menos infantil. Fazer Deus algo até real, não é? Alguém que está fora de uma espécie de linguagem que parece fazer Deus uma peça de museu ou um brinquedo que eu manipulo porque sou bom, porque sou mau e que por isso me permite até, olha, eu sou bom e portanto mereço e portanto vamos castigar estas pessoas porque realmente são uns pagãos. Deus não é manipulável. Sim. Duas coisas, uma coisa que estes dois livros dizem claramente. Sim. Muito bem, chegamos ao fim do 7º episódio da 2ª temporada de As Histórias da Bíblia. Na próxima semana vamos entrar no Novo Testamento, vamos falar de João Batista, o profeta do deserto que batizou Jesus. Desta vez conhecemos duas personagens de uma só vez, Job e Jonas, estas duas figuras que, de certa maneira, nos trazem uma parábola sobre a justiça de Deus e o sofrimento humano. Já sabem, os nossos ouvintes podem continuar a enviar-nos perguntas, comentários e sugestões para o nosso mail, ashistoriasdabiblia@observador.pt. Nós procuramos responder às perguntas, não conseguiremos responder a todas, mas pelo menos vamos tentar responder a muitas delas todas as quintas-feiras num episódio especial que fica apenas em podcast e, portanto, não se esqueça de clicar em seguir o nosso podcast nas plataformas que usa habitualmente para ouvir estes programas, para lhe chegar uma notificação sempre que sair um novo episódio. Até para a semana aqui na Rádio Observador e até quinta-feira em podcast. As Histórias da Bíblia é um podcast da Rádio Observador com Daniel Nascimento e João Basto. É apresentado por mim, João Francisco Gomes, e a música do genérico é de Tiago Afonso.